Dando continuidade, então, pessoal, a gente vai trabalhar com algumas situações que nós vamos encontrar um número irracional no denominador. O que isso significa? Nós teremos uma fração e o denominador, então, nós teremos um número irracional, ou seja, um radical que resulta num número não racional, então um número irracional. Então, para realizar as operações, nós vamos precisar transformar esse denominador em um número racional. Nós faremos isso, então, através de um processo chamado racionalização de denominadores. Aqui, nós veremos só os exemplos mais simples de racionalização, ou seja, os exemplos básicos. Lá no ensino médio, então, vocês vão estar ampliando esse estudo sobre a racionalização de denominadores. Então, vamos acompanhar o exemplo ali da página 87. O que nós temos ali, então? 2 sobre a raiz quadrada de 2. Então, nós temos uma fração cujo denominador é um número irracional. Bom, para transformar esse número irracional em um número racional, nós vamos, então, ter que multiplicar essa fração por um número, ou seja, por um número que transforme esse denominador em um número racional. Nesse caso, para nós, vai ser conveniente multiplicar pelo próprio radical. Por quê? Se nós multiplicarmos raiz de 2 por raiz de 2, nós vamos ter aqui 2 vezes 2, 4. Ou seja, raiz de 4 vai ser 2. Imediatamente, nós já conseguimos transformar esse denominador em um número racional. Porém, vocês sabem que nas frações, o que a gente faz no denominador, a gente também tem que fazer no numerador para obter uma fração equivalente, para não mudar nada daquela fração. Nós estamos fazendo uma manipulação para chegar numa fração conveniente para nós, porém, a gente vai trabalhar com uma fração equivalente a ela. Então, se eu vou multiplicar por raiz de 2 o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador para chegar a uma fração equivalente. Então, o que nós tínhamos ali inicialmente? 2 sobre a raiz quadrada de 2. Para transformar essa raiz quadrada de 2 em um número racional, nós vamos, então, multiplicar a fração inteira por raiz de 2. Então, o que nós teremos ali? 2 vezes a raiz de 2. Bom, o que é esse 2 aqui? Esse 2 está multiplicando o fator externo do radical. Então, seria como se fosse 2 vezes o 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 raiz de 2. Observem que a gente não faz o 2 vezes o número que está dentro do radical. A gente só multiplica números que estão dentro do radical se os dois tiverem radicais. Aqui a gente estaria multiplicando o 2 pelo fator externo. Como não tem o fator externo, na verdade tem, e é o 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Embaixo, sim, nós temos 2 radicais. Então, nós multiplicamos os radicandos. 2 vezes 2 seria 4. Ou pode escrever como 2 elevado ao quadrado para fazer a simplificação com índice. Vocês podem tanto escrever 2 vezes 2 como 2 ao quadrado, ou escrever raiz de 2 vezes raiz de 2 como raiz de 4, que é 2. Chegará no mesmo lugar. Como aqui o expoente é o mesmo que o índice, usando a primeira propriedade que nós estudamos lá, é só fazer a simplificação. O que nós teríamos, então? 2 raiz de 2 sobre 2. Como 2 dividido por 2 é 1, nós vamos ter, então, só a raiz de 2. Isso é um exemplo simples que nós vimos focado na raiz quadrada, certo? Esse aqui é o foco do nosso estudo, certo? Nós vamos, então, fazer atividades mais focadas nas raízes quadradas e na prova também cai esse tipo de racionalização. Mas vamos ver o exemplo 2 da página 87, então, que nós temos uma raiz cúbica. Observem ali, 2 sobre a raiz cúbica de 2. Observem que se nós pegarmos e multiplicarmos somente pelo mesmo radical do denominador, nós fizermos a raiz cúbica de 2 vezes o numerador e o denominador, nós continuaremos chegando em um mesmo número irracional, porque, ó, raiz cúbica de 2 vezes o 2 vai dar 2 raiz cúbica de 2. Aqui em cima, tranquilo, não tem problema. Agora, embaixo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, 2 vezes 2 dá 2 na 2. Ou ainda 4, como nós tínhamos visto anteriormente.
Só que aqui, diferente do exemplo anterior, a gente não consegue fazer nenhum tipo de simplificação. Então, nós continuamos chegando num número irracional, o que não adianta nada. Então, quando for um radical com índice diferente do índice quadrado, vocês terão que multiplicar, então, por um número, né, que consiga fazer essa simplificação, que tenha o mesmo expoente, seja o mesmo do índice, para a gente conseguir, então, usar a propriedade da simplificação de expoente com índice. Então, neste caso aqui, nós precisamos, então, que dentro do radical, ou seja, o radicando, o 2 seja elevado à terceira potência. Se eu já tenho aqui o 1, que número que eu multiplico por 2 na 1, que vai dar 2 ao cubo? Bom, usando a propriedade de bases iguais na multiplicação somos expoentes, esse número, então, vai ter que ser 2 ao quadrado, porque 2 mais 1, 3. Então, vai resultar em 2 na 3, que é o mesmo índice, e eu vou poder fazer a simplificação. Então, o radical que é adequado para essa multiplicação vai ser o raiz cúbica de 2 na 2. Então, vamos lá. 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes a raiz cúbica, pode tanto deixar assim 2 na 2, como pode resolver e deixar 2 na 4, tanto faz. E embaixo, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 na 2. Bases iguais, somos expoentes, então 1 mais 2, 3. O índice 3 e o expoente 3, simplifica, o 2 só que vai ficar e a raiz vai sumir, porque a gente fez o processo de simplificação. De novo, aqui a gente vai conseguir simplificar, 2 dividido por 2, 1. Nós vamos obter só o radical raiz cúbica de 4. Então, como eu falei, pessoal, o nosso foco maior vai ser os exemplos mais simples, como o exemplo 1, tá? Então, estudem para a prova mais tipos do exemplo 1, que é quadrado, para a gente poder explorar essas ideias na lista de revisão e na prova, ok? Bom, a partir desse nosso estudo, então, eu quero que vocês estudem novamente, deem uma revisada no livro da página 82, 83, 85 e 87, tá? E ao que eu listei alguns exercícios do livro e do caderno de atividades para vocês estarem fazendo e estudando sobre essa parte de operações com radicais. Lembrem-se, na prova eu vou focar mais na questão de área e perímetro, então relembre, olhem bastante essa parte e eu indico para vocês aqui mais 4 links que tem videoaulas explicando novamente o passo a passo de como faz, como um estudo complementar para vocês fazerem então. Tá bom, pessoal? Beijos, saudades de todos.